O número 8 está escrito dessa forma: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que dele te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Jesus, no capítulo 5, versículo 39 do livro de João, Jesus diz assim: examinai as escrituras. Ele fala, examinai. E quando ele falou isso para aquela turma, examinai as escrituras, quais escrituras eles tinham? O Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Novo Testamento foi sendo escrito a partir do momento que os discípulos do Senhor começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a vivenciar algumas coisas, pregando o Evangelho. Então, com isso, Jesus já tinha subido aos céus. Alguns anos depois da sua ascensão, aproximadamente lá para o ano 40, 50 depois de Cristo, que o Novo Testamento começou a ser escrito. E ele levou algumas décadas para ser completo. Então, quando Jesus fala para os homens, examinai as Escrituras, ele estava falando para os judeus, olhem para o Antigo Testamento. Não tinha, Antigo e Novo. Era o que tinha, era o Antigo Testamento. A Torá, a lei e os profetas. Ele fala, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Ele falou, olha para as Escrituras, porque vocês entendem que a Bíblia vai mostrar para vocês a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Jesus falou. Vocês estudam o Antigo Testamento, quer dizer, a Torá, a lei, os profetas, buscando a vida eterna. Só que o que vocês não percebem, Jesus está dizendo, é que essas escrituras testificam de mim. Jesus está dizendo em cada versículo, em cada linha da Bíblia, ele está falando para os judeus, se vocês olharem com atenção, vocês vão ver eu lá, vocês vão me enxergar. E por que muitas vezes nós lemos e não enxergamos? Porque nós não lemos com um coração que quer enxergar o Senhor. Nós não pedimos antes, Senhor, fala comigo, eu quero ler, como o Salmo 8. O Salmo 8 nós demos uma lida rápida, e você fala, como é que eu vejo Jesus aqui nesse Salmo? Como que eu enxergo Jesus aqui? Nós temos que entender, Jesus está falando, examinar as Escrituras, procurando às vezes um refrigério. Às vezes a pessoa está com um problema, ela fala, deixa eu ler um Salmo. E ela lê esse Salmo aqui. Quando vejo a obra das tuas mãos, que magnífico. É isso que Deus quer, que nós olhemos para aquilo que Ele fez para a sua criação. Mas esse salmo, junto com todas as outras partes da Escritura, eles também revelam Jesus para nós. Eles falam sobre a vinda de Jesus. Esse salmo ele foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer de Maria. 1000 anos antes. E Deus já estava falando coisas através do coração de Davi a respeito da vinda do Cristo. Né? É interessante que nós vemos aqui que se nós olharmos para a história, os judeus, eles já tinham o Antigo Testamento inteiro à sua disposição. Eles tinham. E não era fácil olhar para as Escrituras e interpretar achando Cristo. Não era fácil. Para nós hoje é mais fácil, porque no Novo Testamento nós vemos os apóstolos que escreveram, nós vemos o próprio Senhor Jesus falando algumas coisas. Ele fala assim, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí quando você vê aquilo que aconteceu lá no Novo Testamento, e a própria Bíblia dizendo que o profeta havia dito, quando você volta lá no profeta, você olha e você fala, é verdade. É verdade. Talvez se não fosse a própria revelação das Escrituras, muitas vezes nós íamos ler essas coisas, nós não poderíamos afirmar com certeza que está falando do Senhor. Vocês concordam que é difícil? É difícil. Era algo que os judeus tinham, mas eles mesmos não conseguiam ver. É interessante que nós vemos que depois que Jesus ressuscitou, ele aparece para 2 discípulos que caminhavam, eles iam no caminho de Emaús, eles iam indo de Jerusalém para Emaús depois da sua morte.
Jesus já havia ressuscitado e ainda os discípulos não sabiam. E aqueles homens iam tristes pelo caminho e a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. E eles não reconhecem que aquele homem era Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus começou partindo lá do início de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele foi discorrendo, foi uma tarde de caminhada. Talvez 8 horas de caminhada, 10 horas de caminhada, Jesus foi passando para eles tudo que tinha no Antigo Testamento e mostrando onde ele aparecia. Obviamente ele não estava falando ele falava, olha lá o Cristo, olha ali o Cristo. E ele foi falando passagem e aqueles homens ficaram maravilhados. Eu fico imaginando Jesus lendo as Escrituras e se identificando em cada linha dela, em cada letra sagrada. Ele olhava para aquilo, ele se via nas Escrituras. Foi o que eu falei para os irmãos aqui na quinta-feira. Jesus, ele olhava para a Bíblia é a revelação dele. Eu imagino Jesus desde criança lendo, aprendendo sobre as Escrituras lá em Nazaré, lá em Jerusalém, e reconhecendo que essas coisas falavam sobre ele. Nós temos que entender que toda a Bíblia fala de uma única pessoa, Jesus. É interessante. Quando eu comecei a aprender essas coisas, quando eu comecei na igreja, no momento, eu não entendia que a Escritura falava toda ela de Cristo. Eu achava que era mais uma religião. Eu achava que ali eu ia aprender várias histórias. E na realidade, com o tempo, quando eu comecei a entender que estava tudo interconectado e tudo falando de uma única pessoa, a única pessoa que é importante para a nossa vida, que é o Senhor Jesus, eu fiquei maravilhado. E isso mexeu comigo. Eu quis começar a estudar essas coisas. Eu quis começar a aprender. Quanto mais eu via, eu achava que eram só alguns pontos. Num primeiro momento eu achei que eram algumas coincidências. 10 pontos, 15 pontos. Eu comecei a ver, quanto mais eu estudava, mais aparecia. Aí eu falei, deve ser uns 200, 500. Aí eu vi que tinha muito mais. E aí eu comecei a estudar e cheguei à conclusão que é uma revelação infinita de quem é Cristo. Se nós ficarmos a vida inteira aqui, todo domingo, mostrando uma nova parte da Escritura que tem Jesus, não vai acabar, viu, querido? Vocês vão cansar e em todos os lugares. E isso tem que ser parte da minha e da sua vida também. Ler a Bíblia é algo empolgante. Tem gente que gosta de desvendar quebra-cabeça, mistério, essas coisas. A Bíblia é cheia. Vou ler o próximo capítulo, eu quero ver Jesus agora aqui. Aí você lê aquele capítulo, não achei. Acha, procura que está lá. Tem algum lugar, tem alguma pessoa ali que vai agir como ele agiria, tem alguma pessoa que Deus está mostrando que aquela pessoa ela é uma representação dele, ou então nas entrelinhas Deus está falando alguma coisa sobre o seu filho. Sempre, do começo ao fim das Escrituras. E o que nós vamos fazer hoje aqui no Salmo 8, nós vamos ver esse salmo de louvor que Davi escreve. É um salmo de louvor, eu posso até dizer, com muitos traços de sabedoria. Dependendo da Bíblia que você está usando, da tradução dela, o seu Salmo 8, ele tem um título. O meu, por exemplo, está Salmo de Davi para o músico mor, quer dizer, o músico-chefe, aquele que ia puxar o louvor, sobre Gitite. Muitas pessoas discutem sobre o significado de Gitite, o que é esse tal de Gitite. Alguns falam que era um instrumento, uma harpa que ele trouxe de um lugar que ele venceu uma guerra, e ele trouxe essa harpa e ele compunha essa música para esse instrumento. Era um instrumento específico. Outras pessoas vão dizer que esse Gitite tem a ver com um cântico de alegria, que era cantado na colheita das uvas, quando eles pisavam as uvas dentro do lagar. Então era comum, eles estavam ali pisando para fazer o vinho, eles cantavam de alegria. Então talvez seja um salmo que era para ser cantado no dia do pisar das uvas. Eu não sei como está de vocês aí, né? Se tiver escrito alguma coisa de lagar é o lugar onde se pisa as uvas. Se tiver o cântico para Gitite, ele está falando provavelmente desse instrumento, que eles usavam, era um instrumento específico, e Davi fez um cântico para usar com determinado instrumento, como se fosse algo assim. Dizem, nós não temos uma unanimidade, não dá para ter certeza se Gitite tem a ver com a cidade de onde vinham os giteus, não dá para saber, ninguém afirma com certeza, mas é até para você entender um pouquinho aí que tá. Mas se for o cântico do lagar é o local onde você enche de uva e as pessoas ficam pisando ali para sair o vinho, o suco, que depois fermenta e vira vinho.
Então era um cântico, provavelmente, um cântico de alegria para cantar lá pisando nas uvas. Eles cantavam, viu, queridos? Para o trabalho ficar agradável. É ou não é? Não fica? Ele começa assim: ó Senhor, Senhor nosso. No original, esse ó Senhor e Senhor nosso são duas formas diferentes que ele chama a Deus. No original em hebraico, o primeiro ó Senhor, ele chama a Deus de Yahvé. O eu sou o que sou, aquele eu sou que Deus revela para Moisés. É o tetragrama, que são 4 letras em hebraico, que significa Yahvé, ou que denominou o nome que o pessoal acabou transformando em Jeová, que não é o nome correto. O nome correto seria algo em torno de Yahvé e Jeová, algo assim. Ele chama Deus de Yahvé, que é o Deus eu sou. E depois ele fala Senhor nosso. Esse Senhor nosso é a palavra Adom, que dá origem a Adonai. Adonai é o meu Senhor, como se fosse o meu chefe. O meu Senhor, eu sou servo, é um Senhor diferente. O primeiro Senhor é o infinito, é o todo-poderoso, é o eterno. E o segundo Senhor é aquele que manda em mim, aquele debaixo de qual a minha vida está sujeita, eu estou submisso a ele. Então ele chama dessa forma, ele fala Yahvé Adom. Ele está falando Senhor, o eterno, o meu Senhor, aquele que eu sirvo. É por isso que é interessante a gente entender um pouquinho. Ele quer dizer que esse Deus ele tem 2 qualificações. Ele é o eterno e ele é o Deus dele pessoal, a quem ele serve, a quem ele está submisso. E ele fala, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quando Moisés perguntou o nome do Senhor, Deus falou, vai lá, fala com o faraó. Diga para ele que eu quero que o povo saia para me adorar. Moisés falou, em nome de quem que eu vou? Eu vou falar o quê? Ele fala, o Deus eu sou o que sou. E depois ele abrevia, ele fala, diga que o Deus eu sou te mandou. Então não tem nome. É o Deus eu sou, ele é quem ele é. E como que Davi já chamou ele? De Yahvé, Adom, usou 2 do monte de nome que Deus se apresenta na Bíblia. Tem uma série de nomes, nós não vamos falar disso hoje. Mas Davi escolhe os 2, o principal e o segundo que não é o principal, né? Mas que seria um tão intenso. Yahvé, o Deus eu sou, Adom, que é o meu Senhor. E ele fala, quão grande, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Qual seria o nome do Senhor em toda a terra? Nesse primeiro momento aqui que nós estamos lendo, é o nome Yahvé. É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, que era apresentado às nações dessa forma. Ele está falando, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Nós temos que focar que o que Davi está querendo dizer é sobre o nome do Senhor. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Nós já lemos esse versículo recentemente. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e vingador. Isso se cumpre lá, quando Jesus está num determinado lugar e as crianças começam a dizer, Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana. E aí o povo também, mas principalmente as crianças, eles começam a louvar a Jesus. E aí os fariseus falam, o Senhor não está vendo o que eles estão falando? Mande que eles se calem. E aí ele fala, vocês nunca leram lá o Salmo 8, que diz que tu ordenaste força da boca das crianças, que da boca delas sairia o perfeito louvor, que o que elas falam iriam calar a boca dos inimigos. Jesus estava falando, Davi lá no Salmo 8 profetizou que o dia que as crianças vocês estivessem me criticando, as crianças iam me louvar do jeito correto e iam calar a sua boca. E eu já falei sobre isso, né, esses dias. E isso se cumpriu. Mas continua. Quando vejo os teus céus. Davi ele era um pastor de ovelhas. Provavelmente ele escreveu esse salmo antes de ser rei. E aí depois ele entrega esse salmo para ser cantado no templo. Provavelmente ele escreveu esse salmo lá nos campos, quando ele passava as madrugadas cuidando das ovelhas. À noite toda, ali cuidando, alerta, com os olhos abertos para que as ovelhas não fossem atacadas por animais. Ali ele cuidava no campo. Então ele fala, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quando eu vejo essas coisas, eu olho para o infinito, eu olho para o céu, Davi está dizendo, eu olho para todas essas coisas, é uma reflexão. Ele está fazendo uma reflexão poética
sobre o texto de Gênesis. O texto de Gênesis. O que diz lá em Gênesis? Se você for rápido, marca aí essa página, não perde o Salmo 8 de vista. Volta lá em Gênesis capítulo 1. Esse é fácil, ninguém se perde, né? Aí a pessoa fala, nossa, minha Bíblia tem tanta página antes de chegar no Gênesis 1, né? Olha só. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Assim que foi o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e manhã, e o dia segundo. Então no dia segundo Deus fez os céus. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, e o dia terceiro. Versículo 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Olha o que Davi está olhando. Para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. A Bíblia é tão sábia, que se você olhar no céu, você consegue ver a diferença do tamanho do sol e da lua? Tecnicamente, visualmente, elas são do mesmo tamanho. Só que nós sabemos que o Sol é 400 vezes maior que a Lua e que ele está numa distância 400 vezes mais longe que a Lua. De tal forma que no céu as duas aparecem no mesmo tamanho. Só que a Bíblia diz que Deus fez um maior que o outro. O maior governa o dia. A palavra de Deus ela é perfeita. Ela é perfeita. Se você não soubesse isso daqui, você não tivesse estudado ciências, você ia olhar para o céu e ia achar que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Porque visualmente tem. Mas a Bíblia diz que um é maior que o outro. E por muitos anos, as pessoas achavam que a Bíblia estava errada. Porque eles olhavam para o céu e falavam, não, é do mesmo tamanho. Até que os cientistas tiveram tecnologia para medir a distância. E chegaram à conclusão que não só ele é maior, como 400 vezes maior. A palavra de Deus é perfeita. E isso fez com que um monte de críticos que usavam essa passagem para dizer que a Bíblia era mentirosa, ficassem quietos. E aí não se falou mais no assunto. A hora que a ciência descobre que o que a Bíblia falou é verdadeiro, eles param de criticar. Mas eles também param de falar sobre o assunto. Por quê? Porque senão vai ter que dizer que é verdade. É assim. Olha só que interessante. Hoje, intuitivamente, não sei se todos aqui, nós sabemos que o Sol é maior que a Lua. Porque nós já vimos isso inúmeras vezes. No livro da escola, o professor ensinou, nos filmes, enfim, tem internet. Mas a grosso modo, antes dessa revelação científica, a pessoa olhava para o céu, falava, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Tanto que quando a Lua entra na frente do Sol, tampa direitinho, não é? O eclipse não é certinho, ele faz direitinho. Em 7 minutos ele mantém aquilo escondido. Por quê? Porque Deus fez de tal forma que eles ficassem numa distância para parecer do mesmo tamanho para nós. Mas na palavra ele revelou, o Sol é maior. Pode parecer pouca coisa, mas isso é muita coisa. Por muitos anos disseram aí, a Bíblia fala que um é maior que o outro, e não é. Porque eles olhavam. Mas hoje nós sabemos que um é maior que o outro. E a palavra é verdadeira. Enfim.
E fez o maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E aqui Deus, ele fez essas coisas. Então, voltando lá no Salmo número 8, e se você puder marcar essa página aí de Gênesis, marca que nós vamos voltar de novo lá. Ele continua falando: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas. Ele não falou do sol, ele falou lua e estrela. Por quê? Porque ele está contemplando o sol de noite. De noite é muito mais bonito o céu do que de dia, não é verdade? De noite você vê muita coisa. De dia você só vê o sol, nuvens e tal. Mas à noite o céu ele é mais impressionante. Quando ele vê essas coisas, olha o que vem no coração dele. Versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembre deles? Davi está falando, eu vejo essas coisas tão magníficas. E eu penso, será que Deus se preocupa com o homem? O ser humano? O que é o ser humano perto disso tudo? O filho do homem para que o visites. Visitar o homem é uma palavra específica. É como se visitar é Deus vir à terra. A Bíblia diz lá em Gênesis, lá no começo da criação, que Deus ele fez um jardim e colocou o homem e a mulher no jardim. E todas as tardes, Deus ele ia no jardim para conversar com o homem. Era um encontro marcado diariamente, na viração do dia. Deus ia no jardim conversar com o homem. E Davi está pensando nessas coisas, ele conhecia essa passagem. Ele fala, Senhor, quem somos nós? Seres humanos, para o Senhor vir nos visitar, se preocupar conosco. Olha o que Deus fez, o universo todo. Ele criou coisas que nós ainda nem sabemos ainda que existe. Na realidade, tem um monte de coisa ainda que nós não descobrimos ainda na ciência, na astronomia, na biologia. Tem tanta coisa que nós nem imaginamos. E Davi, ele só de olhar para o céu, ele falou, eu aqui no meio do nada, no meio desse pasto aqui, ó, quem sou eu para Deus se preocupar comigo? Quando nós olhamos para Deus e para a obra das suas mãos, nós começamos a refletir sobre quem nós somos de verdade. Diante de um Deus poderoso, diante de um Deus tão completo como Ele é, queridos, não tem títulos, não tem poder humano, nós não temos autoridade de homens nenhuma que se iguale, que chega perto do que Deus pode fazer. Ali, se você for honesto com as suas impressões, se você conseguir olhar para Deus como Davi olhava, ali, meu irmão, minha irmã, nós vamos se sentir humilhados. É o que Davi sentiu, ele se sentiu humilhado diante daquela grandeza. Ele falou, o que nós somos? Nós não somos nada, nada. Nada, somos menos que um grão de areia. E Deus se preocupa. Davi, ele está nesse momento, essa percepção dele está mexendo com quem ele é, mas ao mesmo tempo está mexendo, ele está pensando, como que Deus se preocupa comigo? Como? Porque é fato, Deus se preocupa. Deus, ele cuida de nós. Então Davi ao mesmo tempo olha para o tamanho e o poder de Deus e fala, como? Como? Por quê? O que tem em mim? O que tem em você para Deus te amar, queridos? Pensa bem, tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Tem gente que acha que Deus está perdido se ela não existir. Tem gente. E a minha oração é para que Deus quebrante esse coração. E como o Davi, que era um homem cheio do Espírito Santo, olhava para os céus e falava, meu Deus, eu não sou nada. Não sou nada. O futuro rei de Israel. O homem mais conhecido em toda a história da humanidade depois de Jesus. Ele vai ser ainda ele não é. Talvez tenha sido isso que tenha chamado o coração do Senhor. Tenha chamado o coração do Senhor em direção a ele. Deus, ele volta a sua atenção para Davi. Ele fala, um homem segundo o meu coração. Como assim, segundo o coração de Deus? Um homem que sabe se colocar no seu lugar. Quantas pessoas acham que Deus deve um favor para ela? E Davi está olhando para os céus e fala, meu Deus, quem sou eu para o Senhor dar tanto amor para mim? Quem é o homem? O filho do homem para o Senhor visitar? Deus é tão grande, Ele é tão importante, Ele larga as coisas dele para ir
atrás de nós, queridos. Ele largou a sua majestade, ele se encarnou, não é reencarnou, não. Reencarnação não existe. Ele se encarnou, ele não era carne no princípio. Ele era Deus. Ele se fez carne, um ser humano igual a eu e você, e nos visitou. É interessante esse termo visitar. Jesus um dia ele está chegando em Jerusalém, é a última vez que ele como homem vai entrar naquela cidade. Ele vai entrar de novo, na sua vinda. A Bíblia diz que quando ele voltar, os pés dele, o primeiro lugar que toca é o chão de Jerusalém. É lá que ele volta. É naquele lugar que ele vai voltar. Todo mundo vai ver, vai ser algo fantástico. Mas ele disse, aquele dia ele estava entrando, era a última vez que ele entraria em Jerusalém, vindo com seus discípulos. Ele olha a cidade do alto, ali ele vai ser morto, ali ele vai ser executado, ele sabe o que vai acontecer. Mas ele olha e fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas, apedreja, tortura os profetas que te foram enviados. Aí ele cita uma palavra como se fosse Deus falando, ele fala, quantas vezes eu quis te reunir, te juntar. Deus falando para Israel, quantas vezes, Jesus dizendo, quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como uma galinha junta, debaixo das suas asas, seus filhotes, e protege eles, mas vocês não quiseram. E hoje, vocês não percebem a visitação que vos é dada. A visitação, que visitação? Jesus é Deus visitando o seu povo. Ele visitou e ele fala, Davi ele está já pensando talvez até nisso, o Espírito Santo está colocando no coração dele que um dia Deus visitaria a humanidade, e ele está falando, quem somos nós? Para o Senhor nos visitar, quem somos nós? Quem é o homem? Quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Deus, o Senhor não bate bem. É talvez isso que ele está questionando. Como assim? O Senhor é o Todo-Poderoso, criou todo o universo. O que o Senhor quer com essa turma aqui que não vale nada? Nós não somos nada. É só encrenca. Se o Senhor andar com a gente, o Senhor vai morrer. Nós vamos chatear o Senhor. Nós vamos pecar. Nós vamos negar o teu santo nome. Nós só vamos fazer o que não presta. O que está acontecendo com Deus? É isso que ele questiona. Senhor, olha bem para o homem, o Senhor tem certeza que o Senhor quer alguma coisa conosco? O Senhor está bem? É isso que Davi está pensando, não é possível. Tem tanta gente se achando grande, se achando poderosa, até o dia que Deus tira dela o fôlego de vida. Acabou. Foi Ele que deu, é Ele que tira. A pessoa é poderosa até o momento que o coração dela parou de bater. Ou até que ela perde o poder, o prestígio. Nós estamos vendo no nosso país quantos homens se debatendo, não medindo esforços, para que o seu poder não caia. Nós temos visto isso diante dos nossos olhos. Está mais do que provado que são criminosos, que cometeram coisas absurdas, mas eles vão lutar com unhas e dentes até o final e não vão admitir. Isso é o desejo de poder, de achar que é alguma coisa, e Deus está falando, e Davi aqui está falando, Senhor, nós não somos nada. E sabe qual é o mais incrível, queridos? Que Deus ama também essas pessoas. Ele não ama nós que temos vindo aqui na igreja, Ele não ama pessoas que se dizem cristãos, Ele ama todos. O problema é que poucos entendem esse amor e se voltam para Ele. Mas Ele continua amando. A Bíblia diz para o corrupto que Ele não tem prazer na morte do corrupto. A Bíblia diz para o criminoso que ele não tem prazer na morte do criminoso. Por quê? Porque você que é corrupto, você que é criminoso, a Bíblia diz que você vai para o inferno se você não buscar Jesus. Ele não tem prazer nessas coisas. Ele não tem prazer. Mas Ele os ama. Se eles se arrependerem, se eles voltarem o coração dele para o Senhor os perdoa. Ele fez isso conosco. Ah, mas eu não era corrupto. Não? Pequenininho assim? Nem um pouquinho? Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso que nós não podemos atirar pedra em ninguém. Porque se hoje nós não somos mais condenados, é por causa do que Cristo fez na nossa vida. Ele nos perdoou. Eu não sou mais o mesmo por causa de Jesus ter entrado na minha história. Não tem nada a ver comigo. E eles também.
se eles se arrependerem e buscarem a Deus, Deus vai dar o mesmo arrependimento e vai amá-los, o tanto que nos ama. E é por isso que Davi olha e fala, Senhor, o Senhor é incrível. É incrível. Nós não somos nada, umas porcarias. Achando ainda que somos grande coisa. Esse é o pior. O pior não é não sermos grande coisa. O poder é acharmos que somos. Acharmos que somos grandes, que somos poderosos. E aí vem a soberba e o orgulho no coração do homem. Davi não tinha essas coisas. Olha o contraste entre Deus e o homem. Nós jamais seremos Deus. Nós jamais conseguiremos amar como Deus ama. Nós jamais conseguiremos chegar perto da santidade que Deus tem. Jamais. E é isso que Davi fala, caramba, e esse Deus quer andar comigo? Ele quer colocar o Espírito dele dentro de mim. Que lógica tem isso? Nenhuma. Não tem lógica. Esse salmo, ele é incrível. Deus, ele te ama, ele te valoriza mais do que qualquer coisa. Ele te valoriza mais do que você mesmo. Eu não me valorizo tanto quanto Deus me valoriza. Se começar a conversar às vezes com uma pessoa, ela vai se depreciar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso de errado. Não é assim? Se a pessoa é consciente, tem gente que fica se gabando, né? Ah não, eu sou o máximo, eu nunca matei, nunca roubei, eu faço bem para todo mundo, eu gosto de todo mundo. A pessoa começa a contar vantagem. Mas se é uma pessoa que já foi alcançada por Cristo, e o coração dela já foi tocado, ela fala, eu não tenho nada de bom, eu faço tudo errado. Eu, se eu não tomar cuidado com a minha língua, eu falo besteira. Eu, se eu não tomar cuidado com meus caminhos, eu tropeço. Eu, se não tomar cuidado, eu vou tratar as pessoas, às vezes, de maneira que eu não deveria. Deus não é assim. E Deus nos ama. Ele nos valoriza. Ele nos ama dessa forma, tentando produzir em nós um caráter igual ao dele. Por quê? Porque lá no início, se nós continuarmos lá em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1. Você não liga não, né? De ficar indo e voltando um pouquinho, né, meu querido? Não, né? Às vezes é bom. Gênesis 1. Eu vou pular aqui uma parte e eu já vou para o versículo 26. Depois nós vamos voltar e ler os anteriores. Versículo 26, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos. Essa palavra façamos é singular ou plural? Deus está falando com mais alguém. A palavra Deus, no início da Bíblia, a palavra Elohim, significa deuses, ou o plural de Deus, o Deus como mais que um. E nós sabemos, a Bíblia já revelou para nós aqui quem que é. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu imagino lá na mesa de reuniões do Senhor. O Senhor, Jesus e o Espírito Santo, ele vira para eles e fala, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Isso sempre teve escrito assim, viu, queridos? Sempre esteve desse jeito. Pode ver na tua Bíblia. Mas muitas pessoas não sabiam. Tem a impressão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sim, somos. Você é uma pessoa com corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E olha o que ele fala. Façamos o homem conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eles concordaram. Vamos fazer. A Bíblia diz que Jesus é o amém. Então eles falaram, amém. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E ele pôs para dominar sobre toda a criação. Deus, ele falou, eu vou fazer um homem que é algo semelhante a nós, ele não é perfeito como nós, ele é um pouco menor do que nós, mas ele vai dominar sobre essa criação. Deus fez a terra para que nós dominássemos sobre ela, sobre os peixes, sobre as aves. E aí voltando, lá no Salmo 8, ele continua, eu vou ler de novo o versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembre deles? Quem é o homem? É a imagem e semelhança de Deus. Quem é o filho do homem para que o visites? Deus criou o homem, criou a mulher e fez eles como alvo do seu amor. Versículo 5, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Algumas versões da Bíblia está escrito, pouco menor fizeste do que Deus, ou anjos, não tem problema. A Bíblia está dizendo que Deus, ele fez a mim e a você um pouco menor do que ele, um pouco menor do que os seres celestiais. Nós somos só um pouquinho menor.
Nós não somos iguais a eles ou maiores, porque nós perdemos, nós caímos, né? Lógico, lá no princípio, Deus ele fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Um pouco menor que ele, porque igual a ele não dá. Um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque os anjos são seres espirituais e nós somos seres carnais. Ele fala, Deus fez dessa forma, mas ele nos coroou de glória e de honra. E aí ele cita lá Gênesis, ó, versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar e tudo que passa pela vereda dos mares. Davi ele fala, o Senhor colocou tudo debaixo dos nossos pés. Tudo. Só que eu vou falar a verdade. Hoje, o homem exerce esse domínio perfeito sobre a natureza? Não. Quando o homem no Éden se rebelou contra Deus e quando ele se voltou contra a instrução do Senhor, o homem caiu. Adão e Eva, eles caíram, eles desobedeceram. E o DNA de Adão carregou esse pecado, e toda a descendência de Adão, até chegar em nós, veio com esse pecado carregado. Nós somos fruto do DNA defeituoso, pecador de Adão. Nós somos pecadores. Eu não me torno pecador porque eu cometo pecado, não, é ao contrário, eu já nasço pecador. E aí, quando eu sou criança, ainda eu não tenho entendimento, aquilo está adormecido dentro de mim, é como se fosse um vírus. A hora que eu começo a entender as coisas, eu começo a pecar, porque eu sou pecador. A essência do ser humano depois da queda é nascer pecador. Nós nascemos, está no nosso DNA. Vem de geração em geração. Então nós não conseguimos fazer com que isso exerça o poder das palavras que Davi está colocando. Então, obviamente, Davi está falando de outra pessoa. Ele está falando que Deus coroou de glória e de honra, e nós hoje não estamos coroados de glória e de honra. Por isso que ele envia o seu filho ao mundo para resgatar isso de volta para o homem. Jesus não veio por causa da glória só dele. Não, ele veio para resgatar o homem que havia caído. E Deus, ele quer cumprir essas coisas na vida do homem. Ele é um salmo que ele mostra dupla ou até tripla revelação. A primeira é a própria vida de Davi. Davi está inconformado. Como que Deus, sendo tão poderoso, se preocupa comigo? É a primeira parte. A segunda parte, ele está vendo toda a humanidade, desde a criação do Gênesis. O homem foi feito menor que os anjos, mas Deus, ele quer coroar esse homem. E a palavra coroa, coroar, significa reconhecimento. A coroa ou medalha é a mesma coisa. Vocês lembram um desenho animado que tinha? Tinha um cachorro, que toda hora que o cara estava em apuros, ele gritava e o cachorro, para ajudar, ele pedia uma medalha. Vocês lembram disso? Ou não? Nunca viram isso aí? Mutli, faça alguma coisa. Ele vinha, medalha, medalha, medalha. Né? Aí ele dava uma medalha, ele ajudava o cara. Né? Lembra disso? Eles tinham que pegar um pombo. Era um desenho antigo, né? Só quem tem mais de 40 que vai lembrar disso aí. É ou não é? Por isso que a maioria, que é todo novinho, ficou me olhando assim, né? O que será isso, né? Mas ele queria medalha. As pessoas fazem coisas esperando recompensa. Não é assim? O nosso trabalho é assim. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. O salário no fim do mês é uma recompensa. Você trabalhou, você desenvolveu uma atividade, você espera um reconhecimento, algo em troca. Existem em alguns lugares licença-prêmio. Se a pessoa trabalhou aquele período lá, 1 ano, nunca faltou, no fim do ano ela ganha 5 dias de licença-prêmio. Em alguns lugares é assim. Sabia que existe isso? A pessoa nunca atrasou, trabalha direitinho, o chefe dá nota 10 para ela, ganha uma licença-prêmio. É prêmio. Às vezes o prêmio incentiva as pessoas. Qual é o prêmio do vendedor? É a comissão. Senão ele não vende. Você põe um vendedor lá para cuidar da sua loja e não paga comissão para ele, ele vai espantar os clientes. Por quê? Porque quanto menos gente vier, menos ele trabalha. Por isso que às vezes você chega em loja, parece que você, sei lá o que você fez para a pessoa, ela está com vontade de te bater. Por quê? Porque se você não entrasse lá, ela não ia precisar te atender. E como ela não ganha nada por te vender, você está entendendo? A lógica. Para eu ter um vendedor motivado, eu tenho que pagar comissão para ele. Porque ele vai, opa, eu quero vender. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. A coroa é um reconhecimento. É um reconhecimento. Ele fala aqui de glória e de honra. O coroaste como um reconhecimento. Deus colocar uma coroa na minha e na sua cabeça, ele está reconhecendo algo em nós. Mas falar a verdade. Queridos, imagina você diante de Deus. Tenta imaginar isso. E Deus fala assim,
você tem 1 hora para achar um motivo que eu deva colocar uma coroa na sua cabeça. Fala uma coisa, Deus falando para você. Deus vai olhar para você e falar, fala uma coisa boa que realmente você mereça uma coroa. Se você teve um encontro com Cristo, pode ficar uma eternidade. Você fala, Senhor, não tem nada. Vai ter uns irmãos que vai ter uma meia dúzia de coisa para falar, ah, Senhor, faço isso, faço isso. Esse daí não vai estar diante dele, pode ter certeza. Quem acha que merece é porque ainda não entendeu, ainda não abraçou o evangelho. Pessoa que acha que um dia vai estar diante de Deus e tem motivo, ó Deus, ó, não, nós vamos ganhar um diploma de honra ao mérito, e lá embaixo vai estar escrito, Jesus Cristo. Você ganha o diploma, mas o nome do porquê, a formatura, a formação tem a ver com ele, nada conosco. Mas cadê meu nome aqui, Senhor? Você quer o seu nome? O seu nome e o diploma é outro. Vai para outro lugar o diploma com o seu nome. Aqui só entra quem foi habilitado pelo próprio Senhor. Vocês estão entendendo? É o que Davi está falando. Caramba, Deus vai me honrar com glória, de coroa. Eu não mereço. A Bíblia diz que Jesus, ele se esvaziou a si mesmo. O que significa se esvaziar a si mesmo? Ele era Deus, o Todo-Poderoso. Ele se esvaziou. Ele deixou toda a sua divindade para lá. E ele virou um homem. A Bíblia diz, se esvaziou. E aí, pela morte dele, Deus sopra um pouquinho do Espírito dele dentro de nós. Nós não ficamos tão cheios quanto Deus, mas enche um pouquinho. É uma boa figura para entender. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele deixou de ser Deus. Eu e você não temos como nos esvaziar, porque a gente já é vazio. Nós podemos ser cheios com a presença de Deus. Mas Jesus se esvaziou, ele deixou o trono dele de honra e glória. E veio nascer como homem. Aí se cumpre isso. Deus fez ele também um pouco menor que os anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, diz assim, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, ele era mais excelente, tinha um nome mais excelente. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? O autor da carta aos Hebreus pergunta, de quem Deus falou isso? Deus falou para algum anjo, tu és meu filho, hoje te gerei? Não, é uma pergunta retórica. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele está perguntando, Deus falou isso para alguém? Não, ele só falou isso de Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, eu te serei por pai. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Deus disse, o autor da carta aos Hebreus está falando, quando Deus fez com que Jesus nascesse como homem, naquele dia Deus disse, todos os anjos o adorem. Então Jesus foi feito menor do que os anjos, mas ele continuou coroado de honra e glória. Mesmo como homem, os anjos adoraram ao Senhor. Depois lá no versículo 8 ao 12 do capítulo 1 de Hebreus diz assim, mas do Filho, que é Jesus, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés? Ele está falando, Deus nunca chamou nenhum anjo para sentar do lado direito dele, mas Jesus está sentado à direita de Deus. Esse que foi feito menor do que os anjos, homem, como eu e você. E lá em Hebreus capítulo 2, versículo 5, Deus diz assim, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi. Ele sujeitou o mundo ao Senhor Jesus. Esse salmo foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. Davi escreveu o Salmo 8, dizendo, quem somos nós? Quem somos nós? Às vezes nós nos sentimos fracos. Nós achamos que os nossos inimigos são mais poderosos do que nós. Nós achamos que aquele problema que nós enfrentamos vai destruir a nossa vida, vai destruir o nosso coração. Nós achamos que nós não temos poder. E nós não temos mesmo. O nosso poder vem do alto. Se a nossa vida estivesse na mão de um anjo, aí você deveria ter medo. Você está me entendendo? A sua vida está na mão de um anjo? É um anjo que cuida de você? Tem pessoas aí fora que acreditam que elas têm um anjo da guarda. O que aconteceu com uma boa parte dos anjos? 1/3 deles caíram. Eles negaram a Deus. Você quer um anjo cuidando de você? Vou fazer a pergunta de novo. Você quer um anjo cuidando de você? Eu não quero. Por quê?
Porque o anjo é menos que Deus. Se a minha vida estivesse na mão de um anjo, eu deveria estar preocupado, porque pode ser que ele falhe. Pode ser que na semana que vem ele caia também, vai atrás de Satanás. E eu aí, estou sem proteção. Eu não creio que o anjo seja onisciente como Deus é. A Bíblia mostra algumas coisas que os anjos são limitados. Queridos, quem cuida de você é o Senhor. Você não tem um anjo da guarda, não temas. Não tenha medo, Ele te ama. É Jesus que está no controle. Lá em Apocalipse, as cartas vêm para a igreja. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que tem a igreja nas suas mãos. Ele anda no meio das igrejas. Não é dentro desse lugar que ele anda no meio da nossa vida. É Ele que cuida de nós. Por menor que nós sejamos, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se Ele criou todas as coisas, se Ele fez esse plano magnífico, e Ele te chamou, Ele não te chamou para nada mais, nada menos que cumprir o plano dEle na sua vida. Ele tem um plano bom que vai se cumprir, No final, apesar de Jesus ser aquele que Deus coroou de honra e glória, esse salmo continua dizendo: quem é o homem? Quem somos nós? Mas Deus tem também uma coroa para nós. Ele tem recompensas, Ele tem reconhecimento. Eu separei algumas coroas que nós encontramos na Bíblia. Eu encontrei 5 coroas para aqueles que esperam em Cristo. A primeira dela é chamada de coroa da justiça. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele fala que Deus tem uma coroa, um reconhecimento específico, uma recompensa para aqueles que amam a sua vinda. Sabe o que é amar a vinda do Senhor? Que não vê a hora de que Ele volte. Está cheio de gente dentro das igrejas que não quer que Jesus volte. Essa coroa não é para eles. Tem gente que fala: não, Senhor, ainda eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ainda a pessoa consegue ter planos nesse mundo, que ela acha que ela vai concretizar. Eu tenho tanta coisa que eu quero realizar. Não vem não, Senhor. A Bíblia diz, por isso que Ele vai dar uma coroa específica para os que amam a sua vinda. Queridos, abre o olho, esse mundo só tem aflições, meu irmão. Você está nesse mundo para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para levar pessoas a conhecer a Deus, não é para ficar realizando planos pessoais. Você pode até conquistar algumas coisinhas, mas esse não é o objetivo. O objetivo primordial é você ser um instrumento na mão do Senhor. Dizem por aí, é um termo, parar de esquentar banco. Fazer algo concreto. Cristo morreu por nós, para quê? Para eu realizar planos? Para eu fazer a viagem dos meus sonhos? Deus, Ele quer que a gente dê fruto, algum tipo de fruto. Faça alguma coisa. Então, para esses que amam a vinda dEle, tem uma coroa de justiça. 2 Timóteo 4,8. Mas tem mais. A Bíblia nos apresenta coroas incorruptíveis que não se destroem, que não se desgastam. É chamada de coroa de vitória. 1 Coríntios 9, versículo 25 a 27. Aqueles que negaram a si mesmos e aos seus desejos pessoais, dando lugar a uma vida de fé em servir a Deus com vontade, com amor, com serviço fiel. Essas pessoas também têm uma outra coroa. E se você ama a vinda do Senhor e você tem feito de tudo para que a palavra de Deus seja divulgada, você já tem 2 coroas preparadas para quando você entrar na glória. E a gente vai falar: mas eu não quero coroa. Eu não quero, eu não luto por isso. É igual o trabalhador que fala que não vai fazer nada porque ele não está interessado no salário. Me engana que eu gosto. Então se demite. Vai ficar aqui só para desmotivar os outros que querem trabalhar? Não é assim? Você já trabalhou em algum lugar que tem uma pessoa lá que só está indo lá por causa do salário? E não faz nada? Não desmotiva? Você vê que você se mata de trabalhar e o outro está só ali, só flautando o dia inteiro? É. Ela está ali pelo salário. Mas tem gente que fala: não, eu não quero essas coisas, eu não quero coroa. Só de eu entrar no céu tá bom. Será que vai entrar uma pessoa com coração desse? Está todo mundo se esforçando, Deus está prometendo recompensa. Não, eu não quero recompensa. Não. É a desculpa da pessoa: não, eu não quero fazer. Não quero. Quero ficar à margem. Eu quero ficar parte dessas coisas. A terceira coroa é a coroa da vida. A coroa da vida está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse 2, 10. A coroa da vida ela é prometida para aqueles que morrem por causa do Evangelho. Aqueles que dão a sua vida por causa do Evangelho. Morrem ou no sentido literal como mártires, ou simplesmente abandonam tudo e vão servir a Deus. Então se a pessoa ama a sua vinda, se a pessoa tem feito a vontade de Deus e tem servido a Ele,
e a pessoa abandonar a sua vida ou morrer por causa disso, ela já tem 3 coroas. Né? Tem gente que faz a conta e fala, acho que ainda não ganhei nenhuma aqui. Né? Vamos ver se a 4ª ou a 5ª sobra para mim. Né? Mas o esforço de dar a sua vida, de gastar a sua vida, tem mais uma coroa. E tem a 4ª, a coroa da alegria, que está em 1 Tessalonicenses 2,19. Essa é a coroa de pessoas que conseguem levar outras a conhecer ao Senhor. Quando você vê que por causa do seu esforço uma outra pessoa foi salva, essa é uma coroa da alegria que Deus vai dar. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se converte. Então, se há festas nos céus, Deus reserva uma coroa de alegria para festejar conosco. Olha aí, o irmão já ganhou 4. Né? Jesus diz isso lá em Lucas capítulo 15. E a última que eu encontrei na Bíblia é a coroa de glória, que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Essa é uma coroa especial. É uma coroa dada a pessoas que verdadeiramente compartilharam o evangelho, lideraram pessoas, levaram pessoas a servir a Deus, formaram discípulos, pregaram a verdade, ensinaram a verdade. Essas pessoas têm uma coroa chamada coroa da glória. E todas essas coroas, como não seria diferente, elas serão dadas numa solenidade. Sabe aquele negócio de fim de ano, que todo mundo ganha um diplominha? Agora nas escolas infantis, né, como forma de... Né, a criança passa do maternal 1 para o maternal 2, aí tem formatura, não é assim hoje em dia? Até cansa, né? Aí do maternal 2 para o pré 1, aí tem de novo. Quer dizer, tanta formatura que o dia que ela se formar mesmo lá, doutor na faculdade, não tem mais nem, né? Você já está tão cansado de formatura que talvez você nem vá, né? É assim, você está cansado, né? Lá, é tudo formatura. Não, aqui vai ser uma solenidade. Uma solenidade. E o próprio Deus, junto com o Senhor Jesus, vai chamar a pessoa e vai falar, você fez isso. E está aqui, ó, diante de todo o universo. Vale a pena servir a Deus, querido. Porque um dia, como diz lá o salmista, de glória e de honra o coroaste, o homem que se volta para ele, o homem que se entrega a ele por causa do que Jesus fez. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. Ele fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tudo que você lê na Bíblia, se você esmiuçar, você vai achar o Senhor. O Salmo 8 fala assim, de que Deus ele olha para nós com amor, derrama a sua glória e a sua honra sobre a nossa vida. Não tem nada demasiadamente difícil para Deus, você pode confiar nele, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Mas ele mostra que Jesus, ele também foi colocado como nós, menor do que os anjos. E a esse nome foi dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Vamos voltar lá no Salmo 8, versículo 9. O último versículo. Ó Senhor, que você já sabe que é Yahvé, Senhor nosso, Adon, quase como Adonai, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. No começo, pode ver que é o mesmo início do versículo 1. Senhor, Senhor nosso. Ele fala a mesma coisa, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando eu comecei a ler esse salmo, eu achei que o nome do Senhor era Yahvé. Eu sou o que sou. Mas quando eu leio o último versículo, qual é o nome do Senhor sobre toda a terra? Jesus. A esse nome foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória e toda a autoridade. Diante desse nome todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É esse nome que está sobre a sua vida. Por isso que nós não desistimos, por isso que nós não desanimamos, por isso que às vezes parece até que o barco vai afundar, mas ele não afunda. Às vezes parece que a cana de tão envergada que está, ela vai quebrar, mas ela não quebra. Porque quem está no controle da minha e da sua vida é o Senhor Jesus. Amém?